devocional, imagino que a maioria hoje já recebeu a palavra em algum momento, em algum culto, enfim. É tão bom lembrar que a gente pode resgatar a ideia, né, do dia do Senhor, que nós entendemos que são todos os dias, a nossa vida inteira, mas que nós podemos entender que há um dia onde separamos de fato e começamos a entender essa importância como exercício, né? E acho que o que eu gostaria mesmo de trazer para vocês é um testemunho desse exercício nesse período da pandemia. Eu acredito que são tantas experiências que a gente tem tido, nós nunca imaginávamos passar um tempo tão longo assim, não sabemos ainda quanto tempo vamos ficar nessa situação, mas eu me lembro direitinho do primeiro momento que a gente se reuniu, naquele momento onde seria a nossa comemoração do aniversário do JV, e começamos a nos reunir por aqui. As coisas aqui em São Bernardo também, como em todo lugar, estavam nebulosas, porque nós tivemos que parar e tomamos essa decisão, e o povo também sem entender muito. Mas o fato é que começamos a ser levados a buscar de Deus, entender todo esse momento. Eu, particularmente, queria dar esse testemunho de que, quase um ano depois, Deus é tão maravilhoso que me permitiu repensar muitos momentos da minha vida com relação à contemplação, à meditação, ao silêncio. Sempre meu tempo foi muito agitado, mas assim, você vai amadurecendo e compreendendo que você precisa de uma vida diferenciada, inclusive visando o ministério, porque senão não há frutos. E por conta da minha jornada dupla ou tripla, não sei, eu sempre tive um tempo de meditação muito tarde da noite, sempre. Muitas vezes começando meia-noite, não é? E eu tenho muita resistência de assistir alguma coisa, mas para ler eu vou em frente. Se a leitura é boa, já cheguei a varar a noite, assim. Eu me lembro que o Adriano fazia muito isso, quando ele morava no Vale. E, nossa, e aquilo me chamava muita atenção. Então, Deus me abençoava nesse sentido e eu não tinha outra saída. Primeiro, porque era necessário, e segundo, porque era o tempo que eu tinha, né? E eu confesso para vocês que foi a primeira vez na minha vida, nesse período de 2020, que eu comecei a ter outros horários. Por quê? Eu não podia mais ir para São Paulo trabalhar, estava com o sistema de home office, todas as atividades da igreja suspensas, e eu em casa não podia sair, aquele medo absurdo. Hoje a gente até está mais aliviadinho, apesar de ter que manter os protocolos, mas era muito difícil, porque era muito mistério, era um medo absurdo. E aí foi quando eu comecei a ter as oportunidades de usar a minha manhã. Eu abro o sistema do tribunal 11 horas. Então, já com o corpo também mais descansado da rotina diária, eu acordava cedo, não tinha quem me fizesse dormir mais, né? Opa, eu posso dormir mais, mas eu não conseguia. E comecei a usar o período da manhã inteiro para um momento tão bom, tão rico, gente, que
Deus tem me abençoado até agora. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, mas eu tenho procurado buscar esse tempo diante de Deus e, assim, com silêncio, com mais silêncio do que naturalmente a gente tem nos nossos momentos devocionais, buscando desenvolver isso também quando comecei a ouvir pessoas aqui na internet, muitas pessoas queriam conversar, ou às vezes por telefone, ou às vezes pelo Zoom. A igreja tem um canal lá do Zoom também. E poder entender que esse silêncio é tão bom, tão importante. Eu sei que aqui eu estou com amigos e parceiros que compreendem isso, até pelo ministério, de que esse silêncio é necessário, é bom, mas eu tenho que confessar para vocês que, nesses anos todos, se há algo que eu posso testemunhar desse período de pandemia, é sobre esse silêncio. Naqueles dias que o Jaziel começou a trazer os exercícios do Lectio Divina também, ali eu comecei a fazer isso sozinho depois, escrever, porque havia tempo para isso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E eu tenho muita liberdade de compartilhar isso com vocês aqui hoje. Quanto Deus tem falado comigo. Então, como eu sei que apenas uma devocional, eu queria dar esse testemunho com vocês. Há um versículo em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 17, que diz assim, olha que coisa maravilhosa, gente. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa tolos. E isso tem norteado esses dias para mim. Lá no começo, eu estava lendo um artigo do Ricardo Barbosa, aquele irmão abençoado lá de Brasília, e eu lembro que eu li um artigo que ele falava sobre isso, de que o silêncio acaba proporcionando a graça de ouvir, e ouvir de forma boa, agradável, de uma forma que traz gozo para o seu coração. E isso foi me inspirando e me trazendo esses momentos. É muito interessante, porque eu não vi a hora de chegar à noite, né, que eu podia usar também para esses momentos. Mas esse ano de 2020, eu acabei separando essa noite para ser abençoado por esse reencontro maravilhoso aqui. E Deus me dava a graça de ter um tempo de manhã para o meu deleite, não é? Nunca tive muito problema com as questões de andar sozinho, né? Sou um perito nesse assunto, mas sempre procurando separar o que era de fato solidão e solitude, né? Mas eu vim experimentar mais isso agora, em 2020. Fica o meu testemunho nesse sentido, poder ler a palavra de Deus nesse sentido e trazer para vocês hoje. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa os tolos. Amados, a gente crê que Deus fala conosco e a gente sabe que nosso coração precisa aprender a ouvir especificamente o que Deus tem para falar para a gente, só nós. E aí você vai aprendendo que quando o homem ouve, Deus fala. Mas a gente pode ir além e lembrar que quando o homem obedece, Deus age. Então, além de você ouvir,
há necessidade de você obedecer, e esse é o exercício contra a minha humanidade, que muitas vezes eu quero ouvir, eu até ouço, mas muitas vezes não obedeço, e talvez não consiga experimentar o agir de Deus naturalmente na nossa vida. Até porque o mundo não ensina isso, né? Talvez uma das lições desse período de confinamento, da pandemia, quer nos ensinar isso mesmo, mais ainda, principalmente para nós cristãos que acreditamos na contemplação, na meditação, nessa busca, saber que Deus pode fazer muito mais na nossa vida, e aproveitando esse momento, não é? A gente sabe que o mundo precisa ouvir a Deus, e se nós não tivermos esse exercício e dermos esse testemunho, o mundo não vai ouvir de fato como precisa ouvir. E para isso nós precisamos dessa virtude do silêncio. Nunca foi assim uma atividade minha, o silêncio, até por conta do próprio ritmo da vida, mas hoje eu entendo que é uma virtude cristã, né, que talvez já tenha perdido até o seu significado na nossa cultura evangélica contemporânea, digamos assim. O fato de nós desenvolvermos isso no nosso dia a dia, né? Falar sobre silêncio e contemplação para a nossa sociedade moderna, às vezes até um disparate, né? Um contrassenso, digamos assim, né? Hoje, o que define a espiritualidade de um cristão moderno, às vezes, é a sua agenda repleta de compromissos que venham a ocupar a nossa vida o dia inteiro, né? Com reuniões, trabalhos evangelísticos, pregações, visitas. Nós bem sabemos, ou talvez eu, uma experiência minha, que isso sempre foi um conflito muito grande, porque nós temos o nosso ministério e há essa necessidade, mas como cristão a gente precisa buscar a nossa intimidade com Deus através desse exercício do silêncio, da contemplação. Até porque as igrejas, elas não desejam um líder como um pastor que passe algumas horas do dia recolhido. Sempre é melhor para a igreja ter alguém chamado de dinâmico, né? Mas talvez não um líder que seja recolhido em silêncio, em oração, mas quase sempre procurando alguém que é dinâmico, aquele que é cheio de novas ideias, que esteja sempre pronto a mobilizar a igreja para grandes projetos, empreendimentos, né, ativo, e que não desperdice muito seu tempo com atividades não produtivas, né? É muito natural a gente fazer esse tipo de avaliação, né? E a gente sabe que, muito pelo contrário, né? Nós precisamos de homens e mulheres que aprendam com o silêncio a contemplar, a parar. Nos nossos cultos, a nossa vida religiosa precisa sempre ser preenchida de forma a não deixar espaço vazio, não é? Principalmente quando a gente se aventura a querer sair daquilo que nós chamamos do tradicional. Por quê? Os nossos cultos parece que não podem ter momentos muito vazios e causa aquele incômodo. E que no culto também é necessário, né? Eu lembro que muito jovem eu era muito incomodado com aquele momento de oração silenciosa, e muitas vezes eu não conseguia me concentrar e orar de fato, né? Talvez até pela forma litúrgica que era colocada, não é? Mas como nós entendemos que isso pode ser feito no coletivo também, não é? Porque o silêncio é necessário, mas para o homem moderno ele atua como uma presença inoportuna, digamos assim, que insiste em denunciar fracassos, né? Alguma coisa parecida. Não há nada mais constrangedor, gente,
num culto, numa reunião de oração, lembra disso? Em que existem espaços vazios entre uma oração e outra. Nós estamos num momento de oração com alguns irmãos, e aí aquela demora para orar, então causa aquele constrangimento, aí vem aquele mais espiritual e já joga um aleluia no ar, né? Aleluia, para preencher aquele tempo do silêncio. Isso é uma observação minha, assim, que eu faço, porque o silêncio é necessário, é importante que, se nós praticarmos isso como líderes ou ministradores ou pastores, digamos assim mesmo, nós vamos ensinar os irmãos a desfrutarem desse tempo juntos, vindo do seu próprio exercício pessoal, né? Se esses espaços não forem preenchidos, parece que tem alguma coisa errada, né? É impressionante como nós precisamos olhar para isso, queridos, para essa satisfação que deve haver dessa busca nossa, não é? A gente tem exemplos aí que não nos deixam praticar isso, não é? Sempre querendo nos manter ocupado com a grandeza e a quantidade, né, de outras coisas. A televisão faz isso conosco. E a gente sabe que a gente precisa ser seletivo. A internet faz isso conosco, principalmente hoje, que nós dependemos para tantas coisas. É tão importante que a gente pare para avaliar. O rádio faz isso, né, conosco, esses meios de comunicação, e vão transformando a gente nos amigos dos homens solitários. E o homem que para sozinho, ele tem o seu valor. Mas não, a gente precisa, às vezes, de algum ruído, movimento, ou então de projetos para nos sentirmos vivos, amados. É muito importante a gente lembrar, né? Fui pesquisar alguma coisa sobre essas questões. Eu descobri aqui uma frase de Inácio de Antioquia. Ele disse que é melhor permanecer quieto e ser do que ter fluência e não ser. Eu achei impressionante isso, porque faz parte do que nós pretendemos, não é? Para Inácio de Antioquia, os maiores eventos na história da salvação é o nascimento virginal, a encarnação e a morte de Cristo, que deram-se num período de profundo silêncio de Deus. Nesse momento aconteceram esses eventos cruciais para a nossa vida cristã. Deus é o próprio silêncio. É dessa forma que Deus fala conosco. Não sei se eu estou me delongando muito aqui, Wesley, mas é tão importante a gente lembrar disso, que Deus é o silêncio que nós precisamos em muitos momentos da nossa vida. O silêncio sempre ocupou seu lugar fundamental, mas parece que a vida eclesiástica foi tomando outros rumos e encobrindo essa necessidade que temos desse silêncio na espiritualidade cristã dos nossos dias, né? Thomas Kempis disse assim: no silêncio e na quietude, a alma devota faz progressos e aprende os mistérios escondidos nas Escrituras. Olha que majestoso, queridos. Ali a gente vai descobrindo. Então, eu sei que eu não estou dizendo nenhuma novidade, mas nem pretendia trazer novidade, mas compartilhar vocês, irmãos de caminhada, da minha experiência desse ano e de que nós precisamos disso, né? Nesse momento a gente já começa a repensar um monte de coisa. Meu Deus, mas mesmo na pandemia, não tenho conseguido ter esses momentos especiais, né?
Temos que lembrar que o silêncio não significa apenas não falar, né? Mas também uma postura diante de Deus e de nós mesmos. É um silêncio que nos habilita a ouvir. E se nós aprendermos a ouvir a Deus sempre como é necessário, nós vamos aprender a ouvir outras pessoas também. Aquela necessidade que temos no aconselhamento pastoral, que envolve questões das mais diversas naturezas, também ouvir sem a preocupação de muitas vezes trazer uma solução. É tão bom, irmãos, quando eu consigo tirar esse peso, mesmo que haja um acompanhamento mais longo, mais duradouro, mas sem aquela preocupação de, num só momento, trazer resposta para outras pessoas, mas você aprender a ouvir, né? E também meditar, e também contemplar as obras e mistérios de Deus no dia a dia, né? Olha o que alguns homens do passado diziam: um homem pode parecer silencioso, mas se em seu coração está condenando os outros, ele está falando sem cessar, por mais que esteja silencioso. Então, o silêncio vai nos levar a observar essas nossas questões pessoais, que às vezes não expomos, mas que o nosso coração está cheio. E aí a gente está falando sem cessar, da mesma forma, necessário parar isso, né? Quando a gente fala sobre isso, eu sei que você não pensa, mas é bom a gente lembrar isso, né? A meditação esotérica, ela é cheia disso, né? Na meditação esotérica, o silêncio é uma tentativa de esvaziar a mente. Por isso que há tanto recurso de meditação na linha esotérica, não é? Já o silêncio para os crentes é diferente. Nós temos a tentativa de esvaziar a mente dos pensamentos humanos e encher a nossa mente com os pensamentos de Deus. A que leva o esoterismo? A esvaziar a sua mente e preencher com o quê? Por isso que não leva a nada mesmo, podemos dizer sem medo de ser felizes. Agora, os crentes fazem diferente, esvaziam sua mente dos pensamentos humanos, nossa luta diária, e enchem a sua mente com os pensamentos de Deus, né? O silêncio é muito mais do que a ausência da fala. Essencialmente, silêncio é ouvir. Quando a gente para ouvir. Lembram-se do Salmo 46, que diz, que nos ensina, que nós sabemos há tantos anos, mas que vem de forma maravilhosa nessa noite para mim e para você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, glória! Que maravilha, né? Principalmente quando esses versículos clássicos vêm na nossa mente e a gente não consegue mais pensar espiritualmente com ele, né? Para você saber quem é o nosso Deus, é necessário aquietar-se primeiro, né? Parar também. Lembro do profeta Abacuque dizendo quantas vezes a gente começou o culto com esse versículo, mas é para nós hoje no nosso dia a dia. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Lembram disso? Deus está no centro, está no santo templo, no centro da nossa vida, né? Por isso a gente precisa calar para ouvir. O silêncio é a contemplação do que Deus tem para nós. A tradição cristã traduz a postura que assumimos diante de Deus para ouvir a voz dele no nosso dia a dia. Os cristãos ortodoxos entenderam talvez até melhor essa necessidade do coração e da alma
humana e desenvolveram ao longo da história uma forte condição contemplativa, sempre buscando isso. Para eles, a oração é muito mais uma questão de ouvir do que falar. E a oração precisa ter esse sentido para a gente, né? Ao invés de apresentar a Deus aquela nossa lista de supermercado que muitas vezes a gente tem, né, queridos? Com súplicas, gratidões, no sentido certo, né? Mas eles procuram aguardar em silêncio para ouvir o que Deus tem a dizer. E aí, então, respondem em oração. Que maravilha, né, amados? Quantas vezes entramos em oração falando com Deus e falamos, e certamente Deus não falou conosco naquele momento de oração, e não há oração onde Deus não possa falar, ela não tem sua efetividade. Então, precisamos pensar exatamente nisso, né? Os cristãos ortodoxos têm como grande exemplo a oração de Maria, mãe de Jesus, na Bíblia, que apenas respondeu dizendo, lembram? Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Que experiência dessa mulher que entendeu naquele exato momento. A oração é a nossa resposta a essa proposta e chamado de Deus para a nossa vida, né? Dentro da experiência do silêncio como virtude cristã. A primeira palavra é sempre de Deus. É sempre de Deus. A nós nos cabe a segunda palavra, que é a resposta. Então, quem vai responder somos nós para Deus. Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para te ouvir, né? Paulo também afirma que nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar da morada de Deus. Quantas vezes esquecemos disso? O Espírito Santo está em nós e vive em nós. Por que será, então, que muitas vezes, como cristãos, a gente não goza a vida no Espírito, ou a vida do Espírito? Será que apenas pelo fato de que ainda não experimentamos plenamente? Pode ser. Mas nós perseveramos até hoje, então Deus pode nos renovar nessa noite, nos dando esse lembrete, né, santo. É importante que a gente lembre que pode ser uma dificuldade de muitos cristãos que enfrentam na vida espiritual, né? E que às vezes não seja a necessidade de mais experiência, mas de voltarem-se para dentro da alma e do coração, para de fato conhecerem a Deus, o Deus que habita em nós. Lembram de Teresa de Ávila? Ela disse assim: aquieta-te em silêncio e encontrarás o Senhor em ti mesmo. Não é maravilhoso? Só não ouvimos a voz de Deus porque estamos inquietos, às vezes, por demais, e com o coração cheio de muitas vozes. Mas, como crentes, a gente sabe que a gente precisa buscar é a voz de Deus no nosso coração, gente. O silêncio deve levar a gente a uma crise mesmo, purificadora. Em alguns momentos desse ano, eu tive essas crises dentro do meu quarto, porque ouvia a voz de Deus e sabia da mudança que precisava haver. E aí vinha a crise, mas essa crise no sentido positivo que trazia a purificação. É maravilhoso, amados.
E assim foram esses dias, né, na nossa vida. Quando nós lembramos que, por mais que haja sofrimento, o sofrimento vai nos libertando da dependência dos resultados exteriores. Então, talvez isso virá com sofrimento. Se é uma experiência que nós precisamos, vamos ter essa experiência, mesmo que haja esse sofrimento inicial de mudança, né? Para que a gente se torne cada vez menos impressionados com a religião de grandes acontecimentos dos tempos, do dinheiro, que norteia a vida de muitos grupos nos nossos dias, e a gente passe a se preocupar mais com aquilo do que de fato necessitamos. É uma volta para o coração. Queria lembrar isso para mim e para você nessa noite, do nosso encontro com a nossa alma diário. Santa pandemia na minha vida. Escrevi aqui num papelzinho, irmãos, essa frase, porque houve um reencontro, como já ouvi de alguns irmãos, eu me converti novamente, né? No sentido de ter uma nova experiência, que a gente só pode trilhar através do silêncio e da contemplação diária na nossa vida. Ouvir o que Deus tem, o veredito de Deus para a nossa vida, é tão importante, mas exige de nós o silenciar de outras vozes, de outros ruídos que a gente tem no dia a dia, e ouvir a Deus, para ouvirmos apenas a voz dele na nossa vida. A prática do silêncio, às vezes, é evitada, porque é através dele que os fantasmas da alma começam a aparecer, os medos, as angústias que vivem nos esconderijos do coração, e eles surgem e precisam ser eliminados, não é? É através do silêncio que nós encontramos o poder de Deus, que nos faz sucumbir diante de todos esses medos que muitas vezes nós temos. Procura no silêncio para ver como é importante. Deus vai nos renovar com alegria, com paz, com caminho de paz que nós sabemos que só Ele, e com comunhão íntima que a gente começa a buscar. Parece que nós estamos falando como se fosse num grupo de discipulado, né? Nós sei da nossa caminhada de tantos anos, mas eu fico tão feliz de compartilhar isso com vocês no final de uma noite de domingo, para a gente poder ter essa meta na nossa vida, né? Poder encontrar esse caminho de libertação, muitas vezes, de movimentos frenéticos, né? Aqueles impulsos que frequentemente nascem nas nossas inquietações. Eu acho que eu estou dando testemunho de mim mesmo, porque eu sou assim, muitas vezes inquieto com algumas coisas, né? Interiores, e Deus vai me fazendo diferente, porque é isso que nos conduz a uma verdadeira comunhão, uma livre comunhão com Deus e com os homens. Podemos orar? Quero agradecer muito, Pai amado, mais uma vez, por essa oportunidade que eu tive na minha vida de reencontrar esses irmãos tão preciosos, Pai. O Senhor sabe disso na minha vida. E justamente nesse período que o mundo virou de ponta cabeça, o Senhor nos abençoou. E também, Senhor, louvo o nome do Senhor por essa experiência maravilhosa que o Senhor me deu nesses dias de 2020. Que nesse momento tenha essa oportunidade de devocionalmente compartilhar com os meus irmãos aqui. Agradecido porque o Senhor faz isso em nós e motiva-nos a viver uma espiritualidade genuína, verdadeira. É tudo que nós queremos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós, experimentar o silêncio para ouvir a sua voz, Pai. Ajuda-nos a ter esse
tempo, Senhor, na nossa vida, se esse tempo está perdido em algum lugar, Senhor, ajuda-nos a recuperá-lo para podermos viver somente para o Senhor e na sua presença, diante daquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. Usa-nos a partir dessa experiência. Permita que sejamos testemunhas verdadeiras do que o Senhor faz através de uma comunhão íntima e genuína contigo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.